Olá, galera do Se Joga, bom dia, boa tarde, aquela excelente noite de estudos a todos vocês do outro lado. Galera, chegamos então na conclusão, enfim, chegamos na conclusão daquele nosso curso de questões aqui do Se Joga. Muitas pessoas agradeceram, deram feedback bem legal sobre o curso de 100 questões, que na verdade não foram 100 questões, não é isso? Foram, salvo engano, 124 itens. E aí, a parte de administração pública com servidores públicos foi uma parte que ainda ficou faltando, não é isso? E aí eu pensei com a coordenação e tudo, quer saber? Essa parte, né, como eu já tinha me compromissado com 100 questões e fui além das 100 questões, eu pensei, quer saber? Essa parte vai ser fornecida gratuitamente para os alunos do Se Joga. Para aqueles que adquiriram o curso de 100 questões, ótimo, até porque eu ultrapassei o contratado originalmente, então só tendem a ganhar mais. E aqueles que não chegaram a fazer o curso, é uma forma também de estar ajudando aí na consagração do seu sonho, da sua vaga, enfim, tá? Foi então uma decisão bilateral minha com a coordenação e foi, como diz Ítalo, né, foi massa, né? A gente chegou à conclusão meio que imediata, bora, é isso aí. E no final tudo vai dar certo, tá certo? Bem, o que eu fiz para vocês? Eu separei muitas questões de jurisprudência. É claro que nessa parte de administração pública tem muita questão batida da Constituição, investidura de cargo, acesso, a estabilidade. Tem sempre aqueles pontos, o servidor efetivo exercendo mandato, não é isso? Como é que fica? Então, vamos lá. Bom, na tela, vamos para a administração pública e servidores públicos e o item é o número 1, dispositivo de Constituição Estadual que, para atender ao princípio da eficiência, lembrando aqui, um princípio expresso da administração, não é? Os famosos princípios do artigo 37 da Constituição, o famosíssimo LIMP, não é isso? Eficiência, estabelece prazo para a prática de atos administrativos pelo governador do Estado, não ofende a Constituição. Então, qual é a história desse item número 1? Tá? Eu tenho o Poder Legislativo, tranquilo, Poder Legislativo Estadual, uma Assembleia Legislativa, e essa Assembleia Legislativa, ela estabelece um prazo para que o Poder Executivo exerça a sua função típica, não é isso? Promova ato administrativo, pratique um ato administrativo. Então, olha que interessante, pessoal. Veja bem, de cara, eu tenho certeza que você já pensou em ofensa à separação dos poderes, né? Pô, que história é essa, né? Que história é essa do Poder Legislativo estabelecer prazo para que o Poder Executivo pratique um ato administrativo? Pelo amor de Deus, ofende a separação dos poderes. Então, vamos colocar aqui do lado? Separação dos poderes, ou seja, aquela atuação independente, harmônica entre os poderes foi ofendida. Notadamente, o artigo 2º da Constituição Federal. Mas nós podemos ir além. Veja, quando o Executivo pratica um ato administrativo, ele acaba exercendo a gestão superior. Então, essa gestão superior também estaria sendo ofendida por esse prazo estabelecido pelo Poder Legislativo. Galera, conferindo aí, vamos colocar a Constituição, abram o Vadimeco, estou abrindo o meu, no artigo 84 da Constituição. Vamos lá. Abre aí no artigo 84. Abri aqui o meu, só um minutinho. Vamos lá. Olha só, compete privativamente ao presidente. Inciso 2, exercer, com auxílio dos ministros, a direção superior da administração federal. Pronto. É um ato de gestão superior. Perfeito? Então, se o Legislativo estabelece prazo para o Executivo, ele acaba ofendendo dois dispositivos da Constituição. De cara, a separação dos poderes e também o exercício da gestão superior, a prática da gestão superior, o artigo 84, inciso 2. Tá certo? Sendo assim, muito tranquilo o item, né, gente? Item falso, tá? Mesmo que você ficasse com um pouco de dúvida,
provavelmente a separação dos poderes iria resolver o seu problema, não é verdade? Beleza, então vamos seguir. Tem muita coisa para a gente falar. 2. Lei estadual que estabeleça a vinculação do subsídio dos deputados estaduais a percentual do subsídio dos deputados federais será considerada constitucional. Galera, vamos lá. A questão aqui é um pouquinho mais complicada. De cara, nós precisamos ler o que a Constituição proclama acerca desses subsídios, tá bom? Então, vamos ler agora o artigo 27, parágrafo 2º. Tá? Vou abrir aqui o meu artigo 27, abram também. Olha só. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa. Beleza? Na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais. Tá? Então, é isso que importa para a gente no artigo 27, parágrafo 2º. O que você está lendo? Preste atenção. Esse subsídio, tá, será fixado por lei de iniciativa da própria Assembleia Legislativa. Não é isso? E existe um teto. Qual é o teto? O teto é de 75% daquele fixado para os deputados federais. Então, se você pensou da seguinte maneira, Alexandre, eu não vejo problema. A Constituição, ela estabelece um máximo de 75% daquele fixado para os deputados federais. Então, se uma lei estadual estabelecer, sei lá, 72%, tá valendo. Não tá valendo. Caiu na casca de banana, caiu na pegadinha. Preste atenção. Essa lei estadual, ela não pode estabelecer percentual, galera. Ficou claro? Ela não pode estabelecer percentual, porque se ela estabelecer percentual, haverá um vínculo, né? Na verdade, uma vinculação automática. E essa vinculação automática estaria ofendendo a própria autonomia do ente federado. Não entendi. Fácil, olha só. Aumentou o subsídio do federal, automaticamente aumenta o subsídio do estadual. Isso ofende a própria autonomia do ente federado. Então, quando você lê assim, olha, a lei de iniciativa, o que é lei de iniciativa? Que a própria Assembleia Legislativa apresenta o projeto de lei. Beleza. Só que o que acontece? Haverá um valor, sei lá, vamos colocar 70% do subsídio dos federais. O que dá, sei lá, galera, 25 mil reais, tá? Eu estou jogando aqui um exemplo. Então, o valor é o valor cheio, valor de 25 mil reais. Legal, show de bola. Eu não posso colocar 72%, eu vou colocar o valor de 25 mil reais, que aí, nesse caso, não haveria uma vinculação automática. Aumentaria o subsídio do federal e não mexeria no subsídio do estadual. E estaria dentro do parâmetro constitucional. Questão boa, hein? Questão legal. Jurisprudência interessantíssima. Essa vinculação automática, ela é inconstitucional. Beleza? É isso aí, tudo vai dar muito certo. Vamos lá, galera? Vamos voltar aqui. Então, o nosso item 2, sem sombra de dúvidas, é um item errado. E vamos seguir para o nosso item de número 3. Questão clássica, né, gente? O CESP adora essa ideia de função de confiança, cargo em comissão, esse mimimi todo, né? Vamos lá. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos destacar isso aqui que vai ser importante. Beleza? Vamos lá. Distinguem-se, entretanto, quanto aos requisitos de seus ocupantes. A função de confiança é destinada exclusivamente a servidor de cargo efetivo. E os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. Bom, vamos lá, vamos fazer um resumão aqui? Olha só, pessoal. Primeiramente, lembrem-se que esse dispositivo está no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal e é campeão, tá? É campeão, sempre cai. Então vamos colocar aqui, ó, cargo em comissão, beleza, versus função de confiança.
Ótimo. Nós temos que lembrar que o cargo em comissão, ele pode ser exercido por qualquer pessoa. Baseado em quê, professor? Baseado numa relação de confiança. Poxa, Alexandre, sério? Sério? Olha só. Ministro de Estado é um grande exemplo. Eu, presidente da República, confio em você. Veja, você não é servidor público efetivo. Não, não é servidor. Eu confio em você, acho você um excelente economista. Vocês estão entendendo? Posso chamar para ser ministro? Lógico que eu posso. É lógico. Inclusive, o Tribunal de Contas não aprecia esse ato de admissão. Se você pegar o artigo 71, inciso 3, você vai ver que a exceção quanto à apreciação da admissão de pessoal é o cargo de provimento em comissão. Porque não existe como o Tribunal de Contas avaliar a relação de confiança que eu tenho em você, pô. Não dá. Entenderam o caso? Então, vamos lá, vamos seguir aqui. Olha só. Então, qualquer pessoa pode exercer esse cargo em comissão. Mas, quando eu falo em função de confiança, amigos, amigas, servidor efetivo. Não é isso? O servidor efetivo. Prestem atenção aqui. Olha só. O servidor, obviamente, prestou concurso público de provas ou provas e títulos, mas o que vocês não podem esquecer é o seguinte. Olha só. Eu sou servidor. Estou exercendo uma função de confiança. Essa função de confiança é de livre exoneração. Nomeação e exoneração. Beleza? Eu sou servidor efetivo. Eu estou numa função, né, de confiança. Exercendo uma atribuição de quê? Vamos lá. Olha só. Tanto o cargo em comissão, assim como a função de confiança, servem para quê? As atribuições são de direção, chefia e assessoramento. Beleza, legal. Eu estou na função de confiança e sou servidor público, tá? Ah, Alexandre, então beleza. Eu sou servidor público estável, estou exercendo uma função de confiança. Eu posso deixar de exercer a função de confiança? Posso. Perdi a função de confiança. Agora, eu posso deixar de ser servidor? Gente, é claro que existem aqueles casos em que o estável, né, ele pode deixar o cargo público, óbvio, né? Eu não estou trocando essa ideia agora. Mas o servidor efetivo, ele não é de livre exoneração, pelo amor de Deus. Já aquele que exerce o cargo em comissão, meu irmão, minha irmã, livre nomeação e exoneração do cargo. Ficou claro? O ministro, a qualquer momento, pode virar, né, o presidente virar e falar, poxa, olha, apostei em você, mas acabei me equivocando. Tchau e bênção, tudo vai dar certo. Ok? Só cuidado com isso para não confundir. Tá certo? Legal? Vamos seguir? Vamos seguir? Bem, sendo assim, gente, preste atenção. Só um detalhezinho rápido, tá? Coloca no 37, inciso 5. Só um detalhezinho rápido, desencargo de consciência. Olha só. Você vai ler assim. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, só um detalhe, tá? Explicando essa parte. A emenda 19 de 98 estabeleceu que a lei irá prever casos exclusivos, tá? Casos exclusivos para servidores de carreira. E assim, esses servidores de carreira estariam ocupando cargos em comissão, tá bom? Mas aí eu necessito de uma lei. Tranquilo? Beleza? Só para explicar o que a emenda 19 de 98 fez em relação ao 37, inciso 5. Mas você pode falar que qualquer pessoa poderá exercer o cargo em comissão. Voltando no nosso item, que a gente já está falando há bastante tempo dele, consequentemente o item é belezinha, certíssimo, né? Exatamente o que nós falamos na explicação.
Vamos seguir. E o item agora é o item 4. Vamos lá, gente. Item número 4, a investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. A pontuação dos títulos, entretanto, deve servir como critério de classificação do candidato. Então, olha só, títulos, caráter classificatório, mas não como fator de aprovação ou reprovação, ou seja, caráter eliminatório. Bem, olha só, a investidura é matéria do nosso artigo 37, inciso 2, não é? Então, quando eu chego lá no artigo 37, inciso 2, eu verifico o quê? Se eu estou falando de cargo, se eu estou falando de emprego público, a investidura se dará por concurso público de provas ou provas e títulos. Confere? A investidura será concurso público de provas ou provas e títulos. Tranquilo? Essa é a ideia, né? Obviamente. Ah, professor, mas tem o cargo em comissão. Tudo bem, galera, mas o cargo em comissão é uma exceção, né? Se quiser pode até colocar aqui. Exceção. Cargo em comissão. Tá? Mas a regra geral é exercer o cargo em emprego público mediante concurso público de provas ou provas e títulos, tá? Beleza? Ele não está falando todo cargo, todo emprego público, não é isso? Ele não está falando dessa maneira, só toma cuidado com isso. Galera, só que o Supremo Tribunal Federal entende que a natureza dos títulos, tá? Essa natureza aqui, ela é necessariamente uma natureza classificatória. Beleza? Se é uma natureza classificatória, então, de maneira alguma pode servir como critério de aprovação ou reprovação num concurso. E sim melhorar ou piorar a classificação do candidato. Beleza? Tranquilo? Então, sendo assim, né, vamos voltar para o nosso item. Olha lá. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Poxa, Alexandre, eu marcaria errado porque eu pensaria no cargo em comissão. Gente, olha só. Não coloque na sua vida exceção como regra. Se você quer ser investido em um cargo público, caramba, eu vou pensar logo em concurso público. Eu não vou pensar a priori no cargo em comissão. Não. A priori eu vou pensar no cargo efetivo. A posteriori eu vou pensar no cargo em comissão. Beleza? Então, olha, quero ser investido num cargo em emprego público. Concurso. Mas existem situações, não é isso, galera? Por exemplo, que eu posso exercer o cargo de provimento em comissão. E esse não exige concurso público. Legal, mas é uma exceção. Então, não trate a exceção como regra, porque o CESP deu como correto o gabarito, tá? Então, não teve a pegadinha aqui do cargo em comissão. Ele também não está usando a expressão todo cargo público e por aí vai. Seguindo, vamos lá, vamos com tudo. Limite de idade fixado exclusivamente, olha aí, no edital do concurso público, não supre a exigência constitucional de que o requisito seja estabelecido em lei. Galera, cuidado que aqui tem muita coisa para a gente falar. Olha só, preste atenção aqui, tá? Bem, primeiramente, eu tenho que pegar, né, o nosso artigo 7º, inciso 30, combinando a leitura com o artigo 39, parágrafo 3º. Então, vamos anotar aqui o artigo 7º, inciso 30, e nós vamos combinar essa leitura com o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição. Tá? Vamos viajar um pouco pela Constituição. Vamos lá. Pronto. Estou abrindo aqui o artigo 7º. Abram, por favor, o artigo 7º.
Então, o artigo 7º ele vai falar os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, e no inciso 30 você vai ler: proibição de diferença de salários, de exercício de funções e critério de admissão, olha aí, critério de admissão, tá? Cuidado, por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, calma aí, preste atenção. Vedação quanto à diferença em relação, por exemplo, à idade, quando se trata de admissão. Isso se aplica ao servidor? Vamos ver. Vamos ao artigo 39, tá? Parágrafo 3º. Preste atenção. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público o disposto no artigo 7º. Aí tem um monte de inciso, não tem? E lá no final, o inciso 30. Então, galera, preste atenção. Nós temos o problema da idade, não temos? Legal. Beleza. Estão entendendo a construção que eu estou fazendo, né? Então, nós temos o problema de admissão de pessoal em razão da idade. Mas aí eu preciso ler a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Súmula que bomba demais em prova, né, gente? Então, vamos lá. Abram a referida súmula do STF, tá bom? Estou aqui abrindo a minha. Vamos lá, 683. O limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. Então, essa limitação de idade é possível quando a justificativa for a natureza das atribuições do cargo. Por exemplo, os servidores da segurança pública, né? Um grande exemplo. Então, a natureza das atribuições do cargo exige uma limitação de idade? Beleza, show de bola. Só que, além disso, eu preciso da lei. Ok? Não pode ser exclusivamente por previsão editalícia. Eu preciso da lei do cargo. A lei do cargo trazendo esta exigência. Tranquilo? Então eu preciso da previsão legal, mais a questão da natureza das atribuições do cargo. Sendo assim, galera, olha só. Limite de idade fixado exclusivamente no edital do concurso não supre a exigência, né, constitucional de que o requisito seja estabelecido em lei. Beleza, não supre, porque eu acabo precisando da lei. Tranquilo? Então, mais uma resolvida, lindo, 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 tudo vai dar certo. Vamos, então, ao item 6. Vamos lá. O servidor ocupante, olha aí, galera, exclusivamente, sempre que aparecer uma palavrinha dessa, destacar muito na hora da prova, né, gente? Sempre, muito. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, ad nutum, não é isso? Vamos lá, está ligado ao RGPS. Então, olha o que ele está falando. Cargo em comissão, ele está ligando o nosso camarada ao regime geral de previdência social, ok? Mas ao servidor que ocupa cargo comissionado e cargo público efetivo na administração pública estadual, simultaneamente, aplica-se o regime próprio de previdência. Então, o que ele está falando é o seguinte, tá? Se eu tiver o vínculo efetivo com a administração pública, aqui, RPPS. Não é isso? Basicamente é isso que ele está falando. Nós resolvemos tranquilamente o item 6 pela leitura do artigo 40, parágrafo 13 da Constituição. Vamos lá? Vamos à leitura do 40, parágrafo 13 e correr para o abraço. Tá? Deixa eu colocar aqui na minha Constituição de novo. Abrindo aqui, só um minutinho. Artigo 40, parágrafo 13. Olha só, pessoal. Ao servidor ocupante
exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o RGPS. Beleza? Então, pessoal, olha lá. Se eu sou servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, tá? Eu vou estar ligado, sim, ao RGPS, tá? Mas se eu sou servidor que ocupa cargo comissionado, mas sou servidor efetivo, obviamente, se eu tenho esse vínculo efetivo com a administração, vai se aplicar à minha pessoa o regime próprio de previdência, não é isso? Se aplica aos servidores públicos efetivos, tá? RGPS regido, né, pelo INSS e o RPPS, Instituto de Previdência, o fundo, né, galera? Essa história. Sendo assim, o nosso item 6 é um item verdadeiro, tá certo? Legal? Então vamos seguir. Item número 7, e item clássico da Banca CESP, né? A Banca CESP adora esse tipo de pergunta. Situação hipotética. João, ocupante de cargo efetivo, tá certo? Em uma instituição federal de ensino superior, foi eleito prefeito de município, olha aí, prefeito de município situado no estado de Goiás, em localidade próxima àquela em que exerce suas atribuições. Assertiva. Nessa situação, ao assumir o mandato, João deverá afastar-se do cargo federal, ainda que haja, olha bem, ainda que haja compatibilidade de horários, podendo optar entre a remuneração do cargo efetivo e a do cargo eletivo. Vamos lá? Bem, aqui eu sempre faço uma tabelinha nas minhas aulas. Vamos para o artigo 38 da Constituição Federal, tá? Que é o servidor exercendo o mandato eletivo. Bem, primeiramente, vamos abrir o artigo 38. Só um minutinho. Foi. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, a gente vai fazer, primeiramente, ó, cargos eletivos, tá? Os cargos eletivos aqui. Prefeito, vereador compatível, vereador incompatível e os demais, ou seja, federal, estadual e distrital. Não é isso? Beleza. E aqui nós vamos colocar cargo efetivo e remuneração. E tudo vai dar certo, tá bom? Olha só, pessoal, como fica tranquilo de resolver. Gente, voltando então no artigo 38, volta lá no artigo 38. Só um minutinho. Pronto. Olha bem. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função, tá? Eu coloquei cargo efetivo aqui, mas é cargo, emprego, função, que seja. É só para fins de esquematização rápida. Bem, se for federal, estadual, distrital, afastamento do cargo, emprego ou função, e a remuneração será a remuneração do mandato. Beleza? Ótimo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função. Então, ó, afastamento. Beleza? Sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Então, aqui ele pode fazer uma opção entre o cargo efetivo e o cargo eletivo. Tá certo? O cargo, emprego ou função e o cargo eletivo. Tá? 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade horária, olha aqui, vereador compatível, legal,
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, aqui, cumulação. Ele vai acumular, não é isso? O cargo e a remuneração. Tranquilo? E o vereador incompatível. Continua a ler. Olha só. E não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, o do prefeito. Afastamento, e vai fazer a opção entre a remuneração do cargo efetivo, da função, do emprego e a remuneração do cargo eletivo. Ou seja, as regras do prefeito, tranquilo, né? Voltando aqui, olha só. O item 7 está falando do prefeito. Então, em relação ao cargo efetivo, ele vai se afastar. Em relação à remuneração, ele vai fazer uma opção. Opa! Item verdadeiro. Ok, galera? Beleza? Então, sendo assim, o item 7 é verdadeiro. E vamos fechar o nosso bloco falando do item 8. Os cargos públicos devem ser plenamente acessíveis, olha lá, vamos destacar o plenamente que é importante, a brasileiros e estrangeiros, podendo o edital do concurso estabelecer justificadamente requisitos apropriados às funções a serem desempenhadas. Bem, olha só, acesso a cargo público, artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal, não é isso? 37, inciso 1. E aí, nós temos que fazer uma distinção entre brasileiros e estrangeiros. Não é? Bem, então, abrindo a nossa Constituição, no artigo 37, inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. O que acontece, galera? Preste atenção aqui. Em relação ao brasileiro, eu já tenho uma aplicabilidade imediata. E aí eu vou ter uma distinção rápida entre brasileiro nato, não é isso? Brasileiro naturalizado, aquele assunto que nós batemos muito nas aulas de nacionalidade, os cargos privativos de brasileiro nato, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, né, aquele tal do mp3v.com. Mas eu não posso esquecer que eu jamais posso colocar que o cargo é plenamente acessível a estrangeiro. Claro que não, porque aqui é uma norma limitada. Aqui, inclusive, nós temos aquele dispositivo da 8.112, né, o artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112. Então, aqui eu preciso de lei, eu preciso de um complemento, é uma norma limitada. Então, por exemplo, aquela função exercida em universidade, não é isso? Instituição de pesquisa, perfeito? É só lembrar, então, do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90. Tá bom? Beleza? Então é óbvio que a expressão plenamente detonou o item 8, o item é errado. Tá certo? E eu também não posso dizer que os cargos são plenamente acessíveis aos brasileiros natos e naturalizados. Até porque existem cargos privativos de brasileiro nato. Tem cargos que o brasileiro naturalizado não vai poder assumir. Nós já batemos muito nessa tecla, né? Aquele mp3v.com, enfim, nas aulas de nacionalidade, aquele macetinho, não foi? Beleza? Galera, então é isso aí, fechamos o bloco número 1, muitos esquemas, né? Muitos esquemas, muita jurisprudência, enfim, essa é a nossa ideia, tá bom? Forte abraço e já já voltamos.